Oi, boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em recursos humanos. A disciplina é ética organizacional e profissional. Vamos juntos até às 18 horas e 20 minutos, aqui nesta quinta-feira. Ok, minha gente, tudo bem? Estamos discutindo aqui o que é projeto, gerenciamento estratégico de um projeto, como é que passa da estratégia à execução, e vamos apurando todos esses elementos aqui, tá bom? Beleza? Deixe-me calibrar minha canetinha mágica para eu continuar, para a gente continuar aqui a nossa mão de obra. Olha aqui, eu trouxe um fluxograma com alguns elementos que fazem parte do desenho de um processo. São José do Piauí, turma de São José do Piauí continuará acompanhando a aula pelo YouTube. Ok, minha gente? Câmbio. Beleza? Então vejam só. Aqui no primeiro momento eu tenho uma necessidade. Ou seja, eu tenho algo a ser feito. Aqui, ó. O que é esse algo a ser feito? De repente, é desenvolver um novo produto, de repente é incorporar um outro serviço a ser feito, ou de repente é um projeto que eu preciso na área de segurança do trabalho para garantir a integridade dos meus colaboradores. Ok? Pode ser que seja um projeto de responsabilidade social ou ambiental. Tem várias naturezas, tem várias possibilidades aí. Beleza? Então vejam, quando eu tenho algo a ser feito, é preciso que haja aqui, ó, uma gestão dessas demandas, né? Então vejam só, eu preciso entender que tem características de projeto, isso que precisa ser feito, né? Ok. Se não, vejam, o atendimento por operação continuada, se algo a ser feito não tem característica de projeto, ele é só uma rotina do dia a dia, entendem? Agora, se ele tiver, por exemplo, se for um projeto em que naturalmente ele vai ter começo, meio e fim, opa, tem característica de projeto, né? Bora imaginar, ó, deixa eu voltar aqui. Opa, aqui, bem aqui. Vamos lá. Se ele tem início, meio e fim, se ele tem um objetivo claro e definido, né? Se ele já tem parâmetros pré-definidos, ok? Todos esses elementos são características de um projeto, né? Então, ele não é rotina. Ele vai ser algo que vai exigir uma organização, uma atuação mais específica. Ó, tem esse outro fluxograma aqui, que é as áreas de conhecimento que fazem parte, ou precisam ser levadas em conta dentro de um projeto. Por exemplo, existem riscos neste projeto. Que riscos seriam esses? Riscos de reputação, né, da própria organização, ou riscos ambientais, riscos financeiros, de você entrar em determinado projeto e ele não gerar os resultados esperados. E isso é mais comum do que... isso é muito comum. Quem nunca viu um modelo de carro da indústria automobilística, aquele carro envolveu engenheiros, investimento em designer, motor e tudo mais, e o carro foi feito e sai de linha logo depois porque não foi absorvido pelo mercado. É um risco muito grande, um projeto que não gerou retorno, sacam? Pode ser que hajam, é preciso que um projeto ele seja bem comunicado, envolve comunicação, envolve o uso de recursos humanos, meus caros futuros técnicos em recursos humanos. Um projeto pode ser que exija aquisições, pode ser que essas aquisições sejam
de estrutura, de máquina, de equipamento, pode ser de uma equipe de funcionários, uma equipe de profissionais extra através de consultorias, né? Pode ser que seja exigida algumas aquisições aí na execução de um projeto. Ele vai exigir, pode ser que um projeto seja uma modernização de um sistema. Vou implantar um sistema de informatização. É uma aquisição que eu estou fazendo. Essa aquisição ela vai exigir uma integração, viu? É preciso que as pessoas da organização estejam envolvidas nesse processo. Muitas das aquisições geram problemas, né, porque não há uma integração. Ó, esses pontos não estão conectados. Eu quero implantar, mas eu não convenço meus profissionais de que aquela implantação vai ser boa para eles. Aí começa o problema. Porque é um sistema, por exemplo, de informação, e a gente está caminhando para isso, né? As empresas precisam, ao investir no sistema de informação, as informações e os dados precisam ser alimentados. Quem faz isso são as pessoas. Agora, se eles não estiverem convencidos, eles vão ver aquele sistema como um inimigo. E ali foi uma aquisição que a empresa, de repente, ela faz a aquisição de um sistema de informação olhando para o custo, né, o benefício. Ela vai pelo sistema mais barato. Às vezes o sistema mais barato não é o mais adequado para aquele tipo de empresa. Entendem? E aí você comprou uma solução que, na verdade, não vai render, não vai funcionar. E, por vezes, quando não se trabalha a integração das pessoas do ambiente de trabalho, aí a aquisição também vai ser problemática. Essas setinhas que eu liguei aqui, isso aqui traz muito problema nas empresas que têm projetos que envolvem aquisição. Tá bom? Um projeto precisa ter escopo, precisa ter um objetivo, né, específico a ser atacado, porque volto a dizer, é exatamente por ter início, meio e fim que ele precisa ter um escopo. Entendem? Ele finaliza a partir do momento em que eu atinjo os objetivos. Esse projeto, dependendo deste escopo, ele vai exigir um pouco mais, um curto, médio ou até longo prazos. Naturalmente, custos. Por vezes, vários projetos deixam de ser executados dentro da empresa por conta de uma visão de custo que o financeiro não quer bancar. Busca qualidade, né? Preciso ter gestão da qualidade na implantação de um projeto. Ok? São elementos que fazem parte, né, de um ambiente no qual um projeto está em processo de execução. Beleza? Então vejam, voltando aqui, tem algo a ser feito. E aí tem característica de projeto? Se sim, é preciso, definir o tamanho do projeto. Aqui vai estar relacionado diretamente ao custo, ao prazo, o tamanho da equipe. Sacam isso, minha gente? Ok. Nessa gestão de demandas, percebam que tem uma linha pontilhada por fora que já está o documento de oficialização da demanda. Você precisa oficializar, precisa requerer, porque serão usados recursos humanos, materiais e financeiros que serão deslocados de atividades rotineiras para serem aplicados na elaboração e implementação de um projeto. Então, é preciso que haja uma justificativa para isso. Para definir o tamanho do projeto, planilha de mensuração desse projeto. Preciso projetar, né, o tempo, recursos financeiros, humanos e materiais que serão alocados para executar este projeto. Ok? Realizar a análise de viabilidade do projeto. Se o projeto ele tem rumo... Até aqui o projeto não começou, viu? Até aqui ele ainda não começou. Ainda vamos fazer um projeto de viabilidade. Né? Uma vez eu participei da elaboração de um projeto de viabilidade de uma oficina de refrigeração de carros, ou seja, oficina de conserto de ar-condicionado de carros.
aqui em Teresina. E lá vai a gente tentar levantar a hipótese de que aquela oficina, se ela seria viável ou não para o seu Francisco lá botar a grana dele para fazer o negócio, entende? E aí a gente vai buscar os dados, informações, né, para tentar entender o cenário, como é que ele está ocorrendo e como é que a gente encaixa aquele modelo de negócio ali. Então tinham que ver o ponto, a localização, o fluxo de carros que passa por lá, né, ver como a gente poderia fazer, quais eram os fornecedores, né? Da oficina, a equipe de trabalho. Aí são muitos dados que são levantados para a gente poder fazer isso. No caso lá, quando a gente junta todos os dados, sim, o projeto pareceu viável, né? E continuou. E ainda hoje a oficina está rodando aí, apesar de muitas dificuldades do próprio mercado, né? Às vezes ele está mais quente, às vezes ele está mais frio, né? Acontece, né, em relação a essas manutenções de ar-condicionado dos carros em Teresina. Então, você tem as sazonalidades aí e a empresa precisa gerir já observando isso. Mas se mostrou viável, ainda hoje a empresa roda aí no mercado, já está com um tempinho já está com uns anos. E aí vejam, se o projeto é viável, continua. Se não, se não for, se mostrar viável, aí os recursos que estavam sendo previstos para serem usados no projeto, eles vão voltar para as áreas rotineiras. Mas se o projeto for viável, aí aborta, né? O projeto aborta bem aqui, se ele não for viável. Ele só vem daqui para cá. Já está voltando aqui. Ok? Não vingou. Ok? Por isso que o projeto, ele mais do que você investir intuitivamente, ele exige um esforço, ele tem um determinado custo, mas tem gente que investe intuitivamente e vem bem para cá, né? Vem para a abertura de um negócio, sem usar as etapas anteriores. Quando o negócio quebra, aí eu dimensionei aqui, ficou muito espremido, não dá para ver direito aqui no slide para vocês. Mas o projeto, você tem um prejuízo enorme que poderia ter sido economizado se tivesse feito um projeto de viabilidade que mostrasse. Não vai dar. Esse projeto ele tem várias limitações, né? Então, o projeto de viabilidade econômica é preventivo. Ele evita, né, enormes prejuízos por parte do empreendedor. Mas se ele se mostra viável, bem, aí a gente vai lá para literalmente para a execução do projeto, ok? A empresa tem o gerenciamento de portfólio, vamos já falar sobre isso, né? E aí ela vai gerenciar o portfólio, vai elaborar o termo de abertura, vai elaborar o projeto, de repente captar grana em bancos e vai botar para rodar. Ok, minha gente, câmbio. Esses são alguns elementos aqui dentro de um fluxograma relacionado a projeto. Vamos adiante. As operações, também chamadas de rotina, né? As operações, também chamadas de rotinas, elas são funções organizacionais que realizam a execução contínua das atividades, né, que produzem o mesmo produto e que fornecem o mesmo serviço repetitivo, não é? Ou seja, as operações, como está destacado em amarelo, são esforços permanentes. Eles geram saídas repetitivas, como os recursos designados a realizar basicamente o mesmo conjunto de atividades, de acordo com os padrões institucionalizados no ciclo de vida de um produto ou serviço. As operações são ali são as atividades diárias da empresa ou da organização. Para isso é importante haver
o monitoramento e o controle dessas operações. Não é a mesma coisa, a operação não é a mesma coisa que um projeto. Percebam que é uma outra natureza. Operação, e o detalhe, volta aqui para mim, diretor, tem empresa que a operação dela principal é pagar boleto. Olhem a dificuldade da coisa. A atividade principal da empresa essa empresa vive apagando incêndio. Entra grana para pagar boleto, entendem? É uma dificuldade muito grande. Uma empresa que encontra-se, e muitas encontram-se nesse cenário, ela vai ter dificuldade de ter um pensamento mais estratégico, de olhar para o médio e para o longo prazo, de pensar em como resolver os problemas de forma estrutural. A empresa ela está presa no presente aqui, ela não tem fôlego, né, ela não tem fôlego para olhar o longo prazo. É muito complicado. E geralmente essas empresas, por exemplo, elas entendem que tem problemas, mas só entendem quando tem problemas quando esses problemas estão muito agravados. Aí geralmente é nesse momento em que elas vão pedir ajuda. Quando tem ciência do problema, vão pedir ajuda. Aí vão contratar uma consultoria. E aí é um desafio para o consultor, para a banca de consultores, porque você vai pegar uma empresa viciada, uma empresa que ela se colocou naquela situação e que envolve uma série de mudanças, inclusive de mentalidade na gestão dos negócios, e que nem sempre as pessoas estão dispostas a mudar, a ajustar, para avançar, para melhorar. Entendem, minha gente? É complicado, é muito delicado. Por vezes é possível que a consultoria faça recomendações que não serão seguidas e a empresa continuará com dificuldades. Isso até para o consultor é ruim, porque ele se associa, ele vai fazer um serviço que não vai gerar trabalho, não vai gerar resultado, não necessariamente por sua capacidade de trabalho, mas porque o contratante não estava disposto a atender as recomendações lá da consultoria. Lembram lá do que eu falei do grupo Pão de Açúcar? Tinha uma empresa, o core business dela, a atividade principal dela era produzir, varejo, e ela criou um braço de produzir motor para barco, e seria a consultoria, olha, vamos fechar esse braço aqui da empresa, ele não está, ele é uma galha seca, não tá, a seiva não chega lá, né? E o galho está seco, bora cortar esse galho seco, e a empresa insistia em mantê-la. Vamos imaginar uma academia. Uma academia, ela tem várias atividades lá dentro. Uma academia tem a parte de tem a musculação em si, de repente ela tem um box, de repente ela tem uma área de sei lá, de Kung Fu, aí tem outra de não sei como é que chama essas coisas de academia, porque eu nem gosto de academia, tenho preguiça. Mas não bora imaginar que a academia ela tenha uma atividade esportiva lá que... Oi? Bora imaginar que o boxe na academia ela não esteja gerando o retorno. A atividade não esteja gerando o retorno. Mas o espaço está ali. Poderia estar sendo usado para outra coisa que poderia gerar retorno, mas está sendo aplicada numa área em que, de repente, o grau de inadimplência dos alunos é muito grande. Está gerando prejuízo. A academia está tirando grana de atividades muito rentáveis lá dentro e botando, de repente, para financiar o funcionamento do box, que não se autofinancia, vamos imaginar. É como se fosse literalmente uma galha seca. E a academia precisa desapegar, ela precisa chegar no momento em que vamos cortar aqui, vamos deixar de ofertar essa atividade esportiva, vamos pensar em usar esse espaço para uma outra coisa que venha gerar mais retorno. E, por vezes, a própria organização não tem essa visão, entendem? E é isso, é nesse sentido que eu estou falando que é preciso ter esse olhar, esse até desapego, né? Vamos fechar essa parte aqui
e vamos focar no que está dando certo. Né? É por aí que a banda toca, tá bom? Beleza, mas esse exemplo da academia, ele é muito interessante nesse sentido, porque de fato, dentro de um negócio, eu posso ter vários negócios ali dentro, mas dentro desses vários negócios podem ter os carrapatos, literalmente, eles estão sugando e não estão contribuindo para o negócio. Então é preciso, literalmente, reformular, ajustar uma série de coisas. Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor. Às vezes é uma linha de produtos. A empresa tem uma linha de produto e tem um que não rende. Ele não é absorvido pelo mercado. Ele fica empancado no estoque, aí ele vai depreciando, ele vai perdendo valor, eu não consigo vendê-lo, minha grana está ali depreciando, eu não posso tirar ela do estoque, porque eu não consigo fazer o estoque girar para botar em outra área. E a empresa continua. Então, por vezes, é um produto dentro de uma linha que precisa ser sacrificado para que o resto continue girando. Então, eu estou falando aqui de operações, eu estou falando de rotinas. Ainda assim, podem ser que tenham rotinas que não gerem valor para a organização, e precisam ser ajustadas nesse sentido. Ok? Tudo bem? Câmbio, vamos adiante. As organizações, elas realizam diversos trabalhos para poder atingir, diversas tarefas para atingir seus objetivos, e onde podem ser categorizados. Aí eu posso ter projetos e posso ter operações. Olhem só, os projetos, eles exigem um gerenciamento de projetos. As operações, elas exigem o gerenciamento de processos no negócio. Olha como é sutil, mas faz toda a diferença, ok? Projeto e operação, eles são diferentes, principalmente pelo fato de que o projeto ele é temporário, a operação ela é contínua. E a operação produz produtos e serviços e resultados repetitivos. O projeto não necessariamente vai gerar isso. Um projeto não gera necessariamente um produto dentro da empresa. Se ele é um projeto de implantação de um sistema de informação, ele não gera o produto da empresa, sacam? Ele não gera o serviço da empresa. Quem faz isso é a operação. O projeto ele vai otimizar os processos lá dentro, modernizá-los, automatizá-los, e essa implantação ela é temporária. Depois ele se torna rotineiro. A alimentação do sistema vai se tornar rotineiro. O projeto é a implantação do sistema de informação. Depois que ele se encerra a implantação, aí as etapas, novas etapas rotineiras serão incorporadas, como por exemplo a alimentação do sistema com os dados, com as informações, a geração dos relatórios para análise, aí vira rotineiro. Ficou claro essa diferença, minha gente? Sim ou não, por favor? Mas isso vai ficando cada vez mais claro na medida em que a gente vai avançando na aula. Vejam só, mais diferenças aqui entre operações e projetos. Onde é que eles são muito diferentes? Uma operação ela é contínua, é o atendimento ao cliente, por exemplo. O atendimento ao cliente não para, é contínuo, é uma operação. Você está fazendo o inventário do estoque, aquilo ali é contínuo, não é um projeto, ele é contínuo, ele é uma tarefa repetitiva. Você está ali fazendo a conferência do estoque e sabendo se o relatório de elementos do estoque está batendo com o físico, o produto físico que está lá no estoque. Ok? As operações, a operação produz produtos e serviços e resultados repetitivos. O projeto produz produtos e serviços ou resultados únicos. De repente é a implantação de uma série de sistemas de segurança do trabalho, ou é a modernização do sistema de informação, ou o projeto ele é um projeto que envolve lá, de repente, uma área da empresa que é de educação ambiental, ou o projeto ele envolve algo de responsabilidade
social, mas vejam, são produtos e resultados únicos, né? Aqui nas diferenças aqui, a operação utiliza gerenciamento de processos. É tanto que existem softwares, inclusive, que otimizam isso. Tem software de gestão de estoque, né? Software de fluxo de caixa. As entradas e saídas do fluxo de caixa, meus caros futuros técnicos em recursos humanos, e aí eu estou falando da área de finanças, as entradas e saídas de caixa de uma empresa são atividades rotineiras. E para isso é preciso o gerenciamento desses processos. É possível que você tenha um software que faça essa gestão, que contribua para essa gestão. As operações é que sustentam o negócio, e são de um padrão conhecido. Já o projeto, ele usa o gerenciamento de projetos, que a gente vai aprofundar aqui ao longo desta aula. O que é que tem de similar, né, entre projetos e operações? São pessoas que realizam, né? São pessoas que realizam, limitados aos recursos disponíveis, planejados, executados e são controlados, e são realizados para atingir objetivos organizacionais como instrumentos estratégicos. Ok? Então, tem aí a diferença de projetos para operação. Beleza, minha gente? Tudo bem? Câmbio. Dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos, né, observações. Eu acabei de falar isso. Povo de Alto Longar, Beneditinos, Canavieira, Miguel Leão, São Julião, Sussuapara, povo de São José do Piauí, nos acompanhando pelo YouTube. Vamos adiante. Olhem aqui, por exemplo, eu tenho um projeto A, né? Eu vou ter um projeto B e um C. Eu tenho projetos de natureza diferentes, rodando ao mesmo tempo. Ora, pode ser o projeto lá que eu mencionei. Projeto de implantação de uma sinalização. Eu tenho uma linha de produção, eu tenho uma estrutura, um galpão. Eu tenho máquinas, eu tenho equipamentos e fluxos de pessoas. Então, ali exige uma série de medidas, vamos imaginar, de sinalização de segurança do trabalho. Então, a implantar isso pode ser um projeto. Ao mesmo tempo, eu posso ter um projeto de natureza mais ambiental. E, ao mesmo tempo, eu posso ter um projeto de outra natureza, um treinamento mais específico da minha equipe de trabalho. 3 projetos rodando ao mesmo tempo. Então, os projetos vão entregar produtos, serviços e resultados. Ok? Detalhe, as entregas dos projetos são mantidas e disponibilizadas através das operações rotineiras e organizacionais. As operações ficam aqui embaixo, ó. Ó, a engrenagem fazendo a máquina girar, a empresa girar. Ok? Então, nós temos essa correlação aqui. E é interessante porque a gente vai já falar de portfólio, a gente vai falar de programas, porque é diferente. Às vezes, também tem isso, né? Às vezes, todos os gatos são postos dentro do mesmo saco. É muito comum você ver uma confusão, as pessoas tratando como se fossem a mesma coisa. Projeto, programa, né? E são diferentes, e a gente vai ver isso aqui nesta nossa aula. Alguns itens, né? Deixa eu ver se eu passei demais, não. Alguns itens destaquei em amarelo, alguns itens devem ser observados na transição das entregas dos projetos. Por exemplo, para as operações, insumos para serviços e produtos, insumos ou matérias-primas, manutenção de equipamentos, né, que tenham sido implantados pelo projeto. Vocês sacam isso? Esses itens devem ser observados nessa transição. Quando você finaliza o projeto, né, e aí esse projeto, aquelas atividades novas incorporadas, elas vão se tornar operações, entendem? Quando o projeto entrega seus produtos, seus serviços ou resultados, logo depois
isso aqui vai gerar um impacto, vai gerar uma mudança na organização. Pode ser insumos para serviços e produtos, de repente. Pode ser que seja a manutenção de equipamentos que tenham sido implantados pelo projeto. Sacam? Opa, boa tarde, Israélia da Paixão Macedo. A Israélia é lá de Betânia do Piauí, a terra da energia eólica. Não é, Israélia? Oi, 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 boa tarde. Minha gente de recursos humanos, a Israélia, ela é aluna formada no curso técnico de finanças. E a Israélia, de vez em quando, dá uma passadinha aqui para saber o que é que nós estamos inventando aqui, não é, Israélia? Eu estou aqui na aula de ética organizacional e profissional para o curso técnico em recursos humanos. A Israélia já está no curso de administração, viu, minha gente? Beleza, Israélia? Tudo em ordem? Tamo junto, viu? Estou aqui nessa aula falando de gestão, de gerenciamento de projetos, Israélia, para o povo de recursos humanos. E aí a gente está discutindo aqui que quando uma empresa, projeto é diferente de operação, mas que quando finalizado o projeto, aquelas entregas do projeto elas vão se tornar rotineiras. Vamos imaginar que o projeto ele envolva lá a segurança do trabalho. Feita toda a sinalização de segurança do trabalho lá no galpão, que junta máquinas, equipamentos e pessoas, pronto. Agora, adotar e seguir aquelas regras farão parte da rotina da empresa, depois que o projeto finalizou. Ok? Os recursos humanos e financeiros, eles vão ser incorporados à rotina, entendem? Vai haver uma mudança cultural, é preciso ter uma mudança cultural dentro da empresa, capacitação de recursos humanos para manter e melhorar os serviços e os produtos gerados, ou seja, logo depois da execução e da finalização do projeto, aquilo vai impactar na organização e aquele impacto novo, ele vai se converter em rotina. Mas uma rotina aperfeiçoada ou melhorada. Pelo menos essa é a ideia. Ok, minha gente, tudo bem? Câmbio, câmbio, câmbio. Vamos adiante. Alguém está assistindo aí o Pantanal? No Pantanal está tendo uma discussão assim, lá nas fazendas lá do José Leôncio. Ele produz gado para corte, né? Mas tem outras atividades lá da fazenda dele e eles estão fazendo isso bem aqui, ó. Não tenho muito tempo para acompanhar e nem assisto pela televisão. Eu acompanho de longe. Mas o que eu estou vendo é que lá está havendo uma proposta de mudança cultural, em que eles passem a adotar certas medidas mais sustentáveis no modelo de negócios lá das fazendas. Só que dentro da fazenda tem resistências, dentro da gestão. Gente que quer manter como está. E aí essa mudança ela exige uma série de transformações. É literalmente como se fosse a implantação de um projeto piloto. E a partir do momento que ele for validado, aí ele começa a ser, de fato, expandido para outras áreas. Isso acontece todos os dias nas organizações, por isso que se diz, projeto piloto. É um projeto que é difícil você fazer um projeto de mudança completa dentro de uma empresa. Então ele ataca pontos específicos e se gerando bons resultados, essas práticas elas começam a ser a transbordar para outras áreas da empresa. Você não muda tudo de uma vez, mas vai mudando aos poucos. Essa é uma possibilidade. Vamos adiante. O projeto e desenho. Isso aqui é interessante de a gente destacar. Deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu botar o marca-texto verdinho. Só um minuto. Verdinho. O projeto e desenho. Isso aqui é interessante a gente fazer essa distinção. Isso aqui causa muita confusão também. É muito comum
as pessoas confundirem os termos projeto e desenho, né? Essa confusão ocorre em algumas disciplinas. Por exemplo, a arquitetura e a computação. Nesses casos, usa o termo projeto de arquitetura, né? Eu tenho um projeto de arquitetura ali para aquele condomínio, para a fachada daquela empresa, sacam? Ou na tecnologia da informação, a gente tem os projetos de software, né? Desenvolvimento de software, de soluções tecnológicas para definir, né? Só que, na verdade, é desenho de arquitetura ou desenho de software, ok? Que é a forma e a especificação que terá a estrutura que terá que ser construída ou o sistema de TI que deverá ser desenvolvido. Os termos equivalentes, né? Agora, quando escrito em inglês, eles não provocam essa confusão. Em inglês, né, o projeto ou project, né, ele é escrito assim, desenho vem de designer, mas cada macaco está no seu galho. Eu tenho desenho, eu tenho designer, né? Vou fazer o designer de alguma coisa, mas pode haver a confusão de gente entender que o desenho que o designer vão chamar de projeto. Há quem faça essa confusão, ok? O projeto é qualquer parte do trabalho que é realizado. O desenho é o ato de trabalhar a forma de algo, entendem? O desenho de projeto, ele representa o projeto que vai ser executado. É o desenho, vamos lá. O designer, ele vai ser a forma, não é? Ele não é o projeto em si, entendem? O projeto, sim. Aqui eu tenho a essência da coisa, eu tenho ali literalmente a mobilização dos recursos humanos, financeiros, materiais. Eu vou ter a estratégia, eu vou ter o escopo, eu vou ter o prazo, o cronograma de execução daquele projeto, né? E designer é outra coisa, ok? E o designer, acontece que o designer, ele está ganhando cada vez mais contornos, não é? Você tem designer de experiências, na própria educação tem um designer instrucional, você tem... Então, o designer está muito na moda, né? Também tem um outro detalhe, tem várias características de desenho de software que estão sendo usados na gestão de projetos, né? E essa pegada, né, esses usos aí, eles têm causado aí alguns problemas de entendimento mais conceitual. Mas vamos continuar aqui no projeto porque essa coisa vai ficando cada vez mais clara. Minha gente, o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas, técnicas às atividades do projeto. O propósito é atender aos requisitos que foram definidos no projeto. Ok? O gerenciamento de projetos ele envolve a implementação de ações que visam planejar, executar e controlar as diversas atividades alcançadas para alcançar os diversos objetivos especificados, ok? Nesse sentido, é que, vejam, a equipe precisa estar operando na mesma frequência, ela precisa estar engajada, ela precisa, para que a gente encontre essa implementação de ações, né, e que ela ocorra da melhor forma possível. Muito do gerenciamento de projeto falha na comunicação. Gerenciamento de projeto e muitos dos problemas encontrados, eles estão na comunicação, que acaba definindo um teto baixo de desenvolvimento para muitos dos projetos. Vejam só, um outro ponto, não basta eu ter um projeto extremamente bem elaborado. A cultura da empresa.
o estilo de gestão, o ambiente, a estrutura organizacional, tudo isso influencia na maneira como os projetos são executados. Os projetos também podem ser influenciados pelo grau de maturidade da organização. Entendeu? Deixa eu botar aqui, deixa eu botar o azulzinho. Ó. Cultura, o estilo, o ambiente, a estrutura, tudo isso aqui influencia na forma como o projeto vai ser executado. Sacaram isso, minha gente? Então, isso pode ser decisivo para a gente saber se um projeto vai ser exitoso ou não. E como os projetos eles são executados. Por vezes estamos dependendo da maturidade da organização. Né? Maturidade dos gestores, de como a cadeia de comando conduz os processos, né? Como é que determinam as diretrizes. Vamos imaginar que nas negociações a empresa ela tem como cultura uma negociação que vem de cima para baixo, extremamente hierarquizada. Aí vai se planejar um projeto e na hora de implementar também vai ser do mesmo jeito, de cima para baixo, de forma hierárquica, sem envolver as pessoas, sem convencê-las. Aí, minha gente, é muito difícil o projeto dar certo. Porque, volto a dizer para vocês, e a gente já viu essa característica lá anterior. Quem toca um projeto são as pessoas. Elas são o ponto focal. Percebam que tem certas visões de negócios que dizem que um negócio para dar resultado, para ser exitoso, ele é PPP. Essa é uma visão de mercado. O primeiro P aqui são as pessoas. O segundo P são os processos. E o terceiro P seriam os produtos. De forma simples, aqui nós temos três formas, ou três elementos que seriam fundamentais dentro de uma empresa: pessoas, processos e produtos. Os produtos aí são as entregas, podem ser serviços também, mas isso é determinante, entendem? Então, quando a gente está falando de cultura, do estilo, do ambiente, dá embutido em tudo isso. Sacam? Câmbio, o grau de maturidade. Agora vamos lá, tem vários modelos de negócio que certamente não têm essa noção. Só um minuto. Eles não têm essa noção. Então, podem ter problemas em produtos, ou podem ter problemas em processos, ou nas pessoas, ou nos três. E a empresa não sabe por onde começar a atacar o problema. Entendem? Pode acontecer isso. Vamos adiante. Segundo o estudo de benchmark, realizado com diversas organizações, o benchmark é a prática de você pegar práticas que já existem no mercado, mas que eu ainda não uso na minha empresa. Aí eu pego essas práticas, trago para dentro da minha empresa, eu adapto, eu ajusto e implemento e executo. Entendem? As boas práticas, né? A aplicação de boas práticas, a gente faz através de benchmark. Então, realizados com diversas organizações, elas vão entender que os principais objetivos, os benefícios, na verdade, alcançados com a utilização do gerenciamento de projetos foram: você tem, quando bem feito, né, as boas práticas, as boas experiências apontam que há um aumento de comprometimento com o objetivo e com os resultados. Ora, se as pessoas estão mais engajadas, isso aqui é uma consequência natural. Ok? As pessoas estão com sangue nos olhos. Elas, de fato, não tem aquela frase lá do vestir a camisa. As pessoas vestem a camisa. Elas incorporam os objetivos organizacionais como objetivos pessoais. E isso é poderoso no sentido de atingir objetivos e resultados. Também esse gerenciamento de projetos, quando bem articulado,
aumenta a integração entre as áreas envolvidas, né? É mais colaboração, é mais compartilhamento, né, de recursos financeiros, humanos e materiais. Os projetos, o gerenciamento de projetos pode possibilitar isso. Uma outra coisa é mais disponibilidade de informação para tomada de decisão. O fluxo de informações, ele flui mais rapidamente nesse sentido. Isso aqui só acontece se houver um negócio chamado de confiança dentro da organização. Quando a informação ela flui mais dentro, internamente, né? É quando você tem mais confiança e isso vai derivar desse comprometimento com os objetivos, com os resultados, com essa integração. Quanto mais tiver isso, mais eu vou ter fluxos de informações e que vão alimentar as tomadas de decisões. Também nós vamos ter a informação do... Você não vai ver o financeiro sonegando informação para o marketing, você não vai ver o marketing sonegando informação para o comercial, né? Você não vai ver ilhas dentro da empresa. Por quê? Porque, houve um aumento da integração. Então, existe é como se fossem, na verdade, as áreas da empresa como se fossem células que se comunicam e que se retroalimentam. Um outro ponto que merece destaque é a natural melhoria da qualidade nos resultados dos projetos. Isso aqui também é possível de se perceber numa organização que ela tem uma área de gerenciamento de projetos. Vamos adiante. Olhem só, tem um outro fluxograma aqui e ele nos diz que aqui você tem a bolinha verde, é o algo a fazer, certo? É a demanda, né? Então, ela vai entrar em execução. Detalhe, é possível também que um projeto em um determinado momento, ele possa ser adiado ou suspenso por uma série de questões, tanto internas como externas, né? Às vezes mudou algo no cenário, né, no cenário externo e que vai fazer com que a empresa tinha planos de expandir a sua operação. Aí de repente surge um negócio chamado de Covid lá na China, né, que fecha os mercados. E aí, bem, você precisa adiar ou suspender, né, a operação, ok? Então tem um caminho aí, um caminho mais linear é quando em execução você consegue finalizar todas as etapas e concluir. Mas também pode ser que essa execução, por alguma questão, seja adiada, seja suspensa, pode até ser cancelada, ok? Nesse status. Essa aí é a dinâmica de mudanças na situação de um projeto. Ele pode estar em execução, adiado, suspenso, concluído, pode estar cancelado, ok? Eu já, não sei se eu já mencionei esse exemplo aqui para vocês, talvez eu acho que sim. Volta aqui para mim, diretor. Eu tenho vários, no meu computador eu abri uma pasta e aí eu botei o nome dela de incubadora. Eu tenho várias ideias, vários insights, vários estalos. Mas eu, de repente, estou tão preso nas tarefas rotineiras que eu não tenho tempo agora para parar e pensar estrategicamente. Eu estou apagando os incêndios, então não tenho tempo, estou sem tempo para pensar no estratégico, que é o mais importante. Então, eu pego aqui e jogo essas ideias na minha pasta lá do computador, na incubadora. Deixo incubando, tá lá, incubando. E aí eu vou dando conta das minhas coisas mais ordinárias. As extraordinárias estão lá na pasta incubadora. As ordinárias eu estou fazendo aqui, eu faço todo dia, ela é rotineira, é do dia a dia. Então, ao mesmo tempo elas vão maturando. Elas estão lá amadurecendo. De repente, eu não tenho as condições agora de tocar um projeto que eu idealizei, mas está lá na incubadora.
deixa ela lá guardada, né? Em um determinado momento, pode ser que eu junte mais uma peça, me dê mais um estalo de caraca, se eu pegar isso aqui que eu pensei agora e eu juntar com aquela ideia que está lá, pode ser que saia alguma coisa interessante. Entendem? Então é nessa pegada que você você pode estar. Ou seja, eu tenho muitas ideias que estão aqui no adiado, né? No adiado, ou estão suspensas por uma série de outras questões, né? Mas elas são sementinhas e elas não estão completamente fora do meu olhar. Tô regando. Você está sempre estudando, olhando e visualizando. Opa, olha, isso aqui dá para cá, isso aqui dá para cá. E você vai botando as peças, você vai juntando as peças. Opa, eu comecei um projeto aqui, parei. Por questão de tempo, eu estou sem tempo para tocar. Mas eu continuo estudando, continuo vendo outras coisas. Oh, isso aqui é massa, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui. De repente, quando eu olho lá, olha, o negócio ganhou mais forma. Não está completamente parado, ela está incubando, né? E essa coisa é fundamental. É importante que a gente faça isso. Pode ser que... querem ver um lugar mais rico da face da Terra? É um cemitério, potencialmente. Imaginem o tanto de sonhos e projetos que estão enterrados dentro de um cemitério, né? Porque a gente idealiza e não não pratica, a gente não põe em prática. E esse exercício que eu faço é de registrar, de documentar. Opa, tem isso aqui, peraí, deixa eu... Ponto, vou deixar ali guardado. Tá ali. Entendem? Tá guardado, tá incubado. Mas se eu deixar só na minha cabeça, eu esqueço. Eu perco. Aí aquilo ali não volta nunca mais. Ou pelo menos não volta mais do jeito que foi lá no primeiro estalo que eu tive. Entendem? Às vezes é a ideia de escrever um texto, às vezes é a ideia de a premissa de um livro, às vezes é é uma necessidade de mercado que eu enxerguei aqui. Olha, essa necessidade de mercado ela está em aberta. E eu preciso parar para pensar de alguma forma em como supri-la. São essas as coisas que estão lá na incubadora. Façam isso. Criem uma pasta incubadora aí, bota as ideias no papel, bota numa caixa de sapato. Vocês sabem, uma fonte muito massa de ideias é o Pinterest, né? Você tem a história do pensamento visual, né? O Pinterest é um aplicativo que ele tem lá ele vai ter lá várias pastas, você cria, porque é muito conteúdo. E aí você vai agrupando e vai jogando lá. Você cria uma conta e vai jogando lá. Uma hora aquelas coisas podem se conectar. Basta você parar e focar. Tá bom, beleza, é uma sugestão, é uma coisa que eu faço. Também eu crio grupo no WhatsApp para mim mesmo, então tem certas coisas que eu gravo áudio para mim mesmo, para que eu não esqueça, eu mesmo me mando áudio lá no grupo do WhatsApp, lá aquele grupo só meu. Então, se eu estou precisando resgatar alguma ideia, opa, deixa eu me ouvir aqui. Ah, massa, beleza. Porque ali eu captei na hora, do jeito que eu pensei, entendem? Depois a gente vai lapidando. Pode ampliar o slide todo aí na tela. Muito bem, vamos adiante. E aí tem hora que você olha para uma determinada ideia, um projeto, e você diz assim, nossa, que coisa mais sem sentido. Acontece demais. Saca? É 80-20, viu? 80% tá aqui, ó. Mas 20 é um negócio que vale a pena apostar. Vocês entenderam? Vamos adiante. Existem vários critérios que nos ajudam a perceber se o gerenciamento de projeto tá dando certo ou não. Conseguiu entregar tudo conforme o planejado? De acordo com a demanda? Foi executado dentro do prazo? Se sim, ótimo. Se não, bem, tem algo a ser ajustado. Utilizou o orçamento inicial estipulado? Beleza. Não, o orçamento foi maior do que o que foi idealizado inicialmente. Então, teve um time errado aí. De repente foi o prazo. Quando eu perco o prazo, o custo aumenta. Pode ser isso.
Se você alcançou as metas, os objetivos e os propósitos, os requisitos técnicos, legais e funcionais, beleza. Não atingiu, isso pode atrapalhar a execução do projeto, pode atrasar, eu perco o prazo, o orçamento estoura. Se ele não causou nenhum impacto negativo, social ou legal na organização, pode ser que eu faça um determinado projeto e de repente ele me gere impactos legais, eu tenha que responder na justiça, pode acontecer, deu alguma coisa errada, né? Legal, social, organizacional. Vários critérios ainda, facilidade de acesso à informação, né? A facilidade de acesso a informações através de uma vasta rede de comunicações, isso aqui ajuda muito na execução de um projeto. Clientes mais sofisticados, eles exigem produtos e serviços, né, com maior qualidade. De repente, o projeto pode me conseguir um crescimento tecnológico exponencial. Organizações multinacionais procuram estabelecer práticas uniformes de gerenciamento de projetos, até rotineiros. A Ambev, quando faz reunião de equipe, a Ambev ela se reúne 9 horas da manhã de um determinado dia da semana, ao mesmo tempo todas as unidades nacionais. Sacam isso? Isso é uniformidade nas rotinas. E também busca-se estabelecer essas unidades no gerenciamento do projeto, porque permite aí um maior controle desse projeto. Minha gente, 18 horas e 18 minutos. Eu estou chegando ao final do nosso encontro de hoje. Nós estamos encerrando a nossa disciplina por aqui. Nós nos encontraremos em outras oportunidades, em outras disciplinas. Tá bom? Beleza? Próxima semana já vira para outros. Não, ou a gente ainda tem aula. Eu acho que a gente ainda vai ter aula aqui. Mas de qualquer forma, no próximo bloco eu não estarei com vocês, nos encontraremos em outras disciplinas. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.